Gente, vamos girar o assunto aqui, vamos falar agora de uma das pessoas que o nosso Adrilles mais admira. Não se trata do Roger Scruton, nem do Milor Fernandes, nem do Paulo Francis, nem muito menos do nosso querido Pedro Bial, gente. Parece que o autor e ex-autodeclarado presidente do Brasil, Zé de Abreu, vai ter que meter a mão no bolso. É que o Tribunal de Justiça de São Paulo manteve uma decisão que obriga a pagar R$20 mil em indenização ao Hospital Albert Einstein. A condenação por danos morais é de julho de 2019. Ele foi processado pela instituição médica por causa de um post que ele fez no Twitter dele em janeiro daquele ano, que dizia o seguinte, teremos um governo repressor cuja eleição foi decidida numa facada elaborada pelo Mossad, com apoio do Hospital Albert Einstein, comprovada pela vinda do PM israelense, o matador e corrupto Bibi. A união entre a igreja evangélica e o governo israelense vai dar merda. Fecha aspas. A desembargadora Maria do Carmo Honório afirmou que a publicação extrapolou os limites da liberdade de expressão. Extrapolou ou não extrapolou, Adrilles Jorge? Eu acho que extrapolou, sobretudo, o bom senso, a sanidade mental, né? O Zé de Abreu é, sobretudo, um homem que reúne mau caratismo e ideopatia. Ele é acometido por um princípio de mundo tão radical, tão nefastamente radical, que ele cria e acredita nesse tipo de teoria conspiratória que une o Mossad, a igreja pentecostal, para simular um eventual ataque, uma tentativa de homicídio ao Bolsonaro, né? Só que, eis a questão, a teoria da conspiração não é só uma coisa engraçada. Quando você faz uma teoria da conspiração, você cria eventuais vilões, pessoas ruins. E a partir do momento que você projeta essas pessoas como sendo ruins, você se torna o vilão que prejudica a vida das pessoas. Quando o sujeito fala que o Hospital Albert Einstein se prestou a um serviço sujo, de escamotear uma tentativa de homicídio, ou seja, colocando em dúvida o mérito, a responsabilidade, o profissionalismo dos profissionais ali envolvidos, essa pessoa que cometeu essa mentira tem que ser absolutamente acusada, processada e condenada, sim. Porque aí não é uma teoria da conspiração simplesmente maluca, é a maluquice do sujeito a serviço de um propósito nefasto de prejudicar a vida e a profissão de outras pessoas. Eventualmente alguém poderia dizer, Adrilles, teorias das conspirações existem para todos os lados. Sim, mas por exemplo, quando você diz que é uma teoria da conspiração, dizer que o Adélio Bispo esfaqueou o Bolsonaro graças a uma esquerda identitária, radical, nefasta, que vê em qualquer palavra, gesto, ação que não se coadune ao seu libelo politicamente correto como uma manifestação racista, fascista, nazista, machista, xenófoba, como foi o caso do Bolsonaro. O Bolsonaro não é uma personagem doce, mas ele não é racista, ele não ia perseguir mulheres, ele não ia perseguir homossexuais, como se provou. E, eventualmente, quando uma esquerda identitária coloca um discurso tão radical e tão mentiroso nesse sentido, é grandemente responsável, sim, pelas mãos de um louco, doido varrido, filiado ao PSOL, esquerdista identitário fanático, que tentou matar o presidente. Aí sim, a teoria da conspiratória pode empunhar uma faca e prejudicar uma pessoa. Peraí, Adrilles e Joel, esse papo aqui tá muito morno aqui. Deixa eu colocar um pouco mais de pimenta aqui nesse negócio, porque tá muito morno ainda, não tá padrão morning show. Joel, deixa eu te fazer uma pergunta. Se Zé de Abreu fosse de direita, esse blá 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 todo de Adrilles Jorge existiria ou não? Boa, excelente pergunta, Paulo Matias. Mas não existiria como não existe já para outras figuras. Veja o que Adrilles Jorge, veja os termos que ele reserva para o José de Abreu e os termos que ele reserva para um Oswaldo Eustáquio, que é alguém que estaria ali fazendo coisas similares à direita. Agora deixa eu pontuar uma coisa, pessoal. Não, jornalista, perseguido. Jornalista. Deixa eu pontuar uma coisa aqui. Ué, ele matou alguém? Peraí, fala, Joel, fala. Não, José de Abreu não matou ninguém também. Não, o Oswaldo. Jair Bolsonaro, a facada do Jair Bolsonaro, ela deu vazão e deu origem a diferentes teorias da conspiração. A mais maluca é justamente a da esquerda, porque ela exige um grau de todo mundo tá mentindo ao mesmo tempo, é polícia, hospitais, é não sei o quê, todo mundo mentindo, que é totalmente insano. Agora a direita também, veja, a direita chegou a acusar o deputado Jean Willis de ser o mandante da facada, de ser uma conspiração do PSOL. O Adrilles não fez isso aqui, mas ele deu uma flertadinha com essa visão. Ele não chegou a falar isso, ele deu um passinho nessa direção. Não. Depois existe a série. E veja, olha,
O Zé de Abreu, você não pode acusar uma instituição assim. O Albert Einstein é um hospital sério. A acusação dele tinha até um subtexto, assim, flertava um pouco também, possivelmente até com antissemitismo, uma coisa horrorosa, assim. Isso aí não pode passar impune. Estamos vendo aí a justiça se valer. A gente tem que se acostumar a não caluniar. Não pode passar impune. Não, mas Joel, presta atenção. Adriles, só fazer uma observação aqui. Eu olhando para o nosso ilustre painel, tem uma curiosidade aqui. Paulinha e Joel estão à sua direita. Veja só que coisa mais curiosa. Deixa eu só falar uma coisa. Existe uma diferença aí. Todos os extremismos são sectários e radicaloides. Extrema direita e extrema esquerda. A questão que eu coloco do Adélio é muito pontual pelo seguinte. Toda a esquerda brasileira se tornou extremista. Até o STF se tornou extremista, perseguindo, por exemplo, um jornalista como o Oswaldo Eustáquio, que não tem sequer a causa de prisão dele alegada. Nem isso tem, Joel. E você já está condenando o rapaz. Ou seja, a causa que fez com que o Adélio esfaqueasse o Bolsonaro é um discurso, não é um discurso só do Boulos, não é um discurso do PSTU, é um discurso, por exemplo, de toda a inteligência do Projac, que chamava o Bolsonaro de fascista, nazista, racista, que ia perseguir mulheres e homossexuais. Infelizmente, a esquerda brasileira se tornou ela inteira extremista. Agora, Joel, nós não podemos achar normal essa prisão do jornalista lá, Oswaldo Eustáquio. A gente vai falar. Aí eu acho que não. Eu acho que existe uma boa diferença nessa história, entendeu? Eu acho que a gente não pode achar normal. Isso não é normal um juiz ir lá e prender um jornalista e mandar o cara não acessar mais rede social. Pô, o que é isso? O Lula tá acessando rede social, gente. Pelo amor de Deus. Antecipando a pauta, Paulo. Ele não foi condenado e preso. Ele estava ameaçando fugir do país, sendo que ele é objeto aí de uma investigação séria que está correndo. Esse Oswaldo Eustáquio é a figura que ele promoveu aquele pavão misterioso, uma mentirada sem fim. Ele acusou o Glenn Greenwald, ele disse que era mentira que a mãe do Glenn Greenwald, que estava em estado terminal, estivesse de fato doente. Ele inventou uma outra mentira, uma outra acusação, inclusive foi processado por isso. Isso é crime contestado? Mas isso não remete à prisão, Joel. Crime de segurança pública? Que é isso, Joel? Peraí, gente. A prisão foi por questão do risco da fuga que ele estava apresentando. Concordo. Você proibiu de conversar com as pessoas? Tudo bem, a gente vai antecipando o pauta. Calma, Deles. Fala, Joel. Mas o que eu estou dizendo não basta ter o diploma de jornalista, que eu imagino que ele tenha na parede. Ele não atua como jornalista. Peraí, então Joel, isso é uma questiúncula formal, Joel. Você colocar uma tornezeleira no sujeito. Ele é um caluniador. Não, peraí, mas você colocar ele... Peraí, o Lula foi condenado em 3 instâncias, tá solto, conversando com o partidário. Adriles e Joel, o cara simplesmente é um blogueiro.